Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, bem-vindos ao canal Apollo Fisioterapia e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês se a necessidade de aspiração antes de estubar o paciente ele pode ser um bom preditor de falha na estubação. Você já pensou nisso? Será que quanto mais eu aspirar meu paciente ou quanto mais necessidade meu paciente tiver de aspiração, isso pode ser um preditor de que ele vai falhar na estubação? Se você quer saber mais sobre isso comigo, fica até o final do vídeo. Não esquece aí de curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, não esquece de se inscrever no canal e também apertar o sininho para você receber as notificações de que novos vídeos estão no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Então nós vamos conversar hoje, pessoal, sobre a necessidade da aspiração pré-estubação, se ela pode aumentar a falha na estubação. Então nós vamos apresentar aqui um artigo que teve como objetivo justamente estudar essa questão. Será que se eu estou lá acompanhando meu paciente dentro da UTI, esse paciente está prestes a ser estubado, será que as necessidades que ele tem de aspiração, ou seja, ele está acumulando secreção, ele tem critérios para ser aspirado e eu aspiro ele várias vezes antes dele ser estubado. Será que mesmo ele passando pelo teste de respiração espontânea, esse parâmetro, né, esse critério, essa quantidade, a quantificação disso pode predizer falha na estubação? É isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês agora. Então vamos lá. Observem aqui, né, que para responder essa pergunta foi a mesma pergunta que esse artigo fez, foi uma pergunta que esse artigo fez. Então eu deixo aqui para vocês a referência desse artigo, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser ler o artigo na íntegra, eu oriento que você leia todos os artigos que a gente apresenta aqui na íntegra, para você também aprender, e aprender principalmente a tirar as suas conclusões. Então vejam só, então esse artigo ele falou justamente, né, ele estava tentando associar a frequência das necessidades de aspiração traqueal em relação a associar com a falha na estubação, mesmo naqueles pacientes que passaram pelo teste de respiração espontânea, como a gente vê aqui. Muito bem, nós sabemos que pacientes em ventilação mecânica, a partir do momento que ele passa por alguns critérios, nós vamos tentar estubar. E a literatura coloca que em torno de 10%, né, aproximadamente 10% dos pacientes que são estubados, eles vão precisar de reintubação, ou seja, eles vão falhar. Essa falha está muito relacionada a alguns parâmetros, né? De acordo com a literatura, algumas coisas podem predizer isso. Por exemplo, a idade dos seus pacientes, a presença de anemia, alterações de albumina, né? Quando ela está baixa, a hipoalbuminemia, e aqueles pacientes cuja já apresentam uma falência respiratória, uma insuficiência respiratória crônica, são pacientes com maior chance de entrar nesses 10% e que precisam ser reintubados. E isso leva a algumas consequências. Uma delas é prolongar o tempo de internação desse paciente na UTI e também, principalmente, aumentar a mortalidade desses pacientes. Né? A chance de mortalidade aumenta cada vez que eu estubo o meu paciente e ele acaba precisando da reintubação. A gente sabe que para tentar garantir melhor segurança na estubação, a gente usa do índice de respiração superficial rápida, né, que é a divisão da frequência respiratória pelo volume corrente espontâneo que esse paciente está fazendo. Esse é um dos parâmetros que me ajuda a ter segurança na estubação, né? Assim como se o meu paciente passa por um teste de respiração espontânea, seja esse teste feito em tubo T, em CPAP ou feito em pressão suporte. Independente da forma com que você vai colocar esse paciente para fazer o teste de respiração espontânea. Passado por esse teste e com um índice de respiração superficial rápida dentro da normalidade, a chance da reintubação, ela teoricamente é menor, ela seria mais baixa. Agora, e esses 10% que eu falei no slide anterior, por que eles acabam falhando? A principal causa de falha é a obstrução da via aérea, então a presença de secreção ou obstrução de via aérea, e também a dificuldade que o meu paciente tem de fazer o clearance mucociliar, de higienizar, fazer a higienização brônquica. E aí, uma questão que se faz, né, qual é a frequência de aspiração que se tem, né,
de necessidade de aspiração do paciente em ventilação mecânica. Será que o meu paciente que está em ventilação mecânica ele tem capacidade, né, teria a capacidade de se higienizar sozinho, de se manter limpo, né, de eliminar suas secreções após o estubado? Então, foi pensando dessa forma que os autores montaram a pergunta desse estudo, né? Será que a frequência de aspiração antes de estubar o paciente, em torno de 12 horas antes do paciente, qual era a frequência de aspiração que esse paciente estava precisando? Será que isso está associado à falha na estubação? Quanto mais necessidade, maior falha, ou vice-versa, quanto menor a necessidade, menor é a falha, considerando os critérios para a estubação? Então eles pegaram e fizeram um estudo com pacientes maiores de 18 anos, portanto as conclusões aqui são para pacientes adultos, que estavam em ventilação mecânica por mais de 72 horas de ventilação mecânica, e sempre esses pacientes foram estubados após TRE. Então aqueles pacientes que passaram pelo teste de respiração espontânea, ou seja, eles tiveram todos os critérios de oxigenação, de circulação, de ventilação e condições gerais dentro desses parâmetros aqui apresentados, ou seja, né, saturando acima de 90, com uma FO2 menor que 5, que 0,5, ou seja, 50%, e um PIP de 8. Do ponto de vista circulatório, assim, com doses baixas de droga vasoativa, frequência cardíaca baixa de 140, não tendo nenhuma arritmia ou sinais de isquemia aguda do miocárdio, fazendo volume corrente acima de 5 ml por quilo de peso, uma frequência, um volume minuto de 15, menor que 15 litros por minuto, o índice de respiração superficial rápida menor que 105 e um pH não acidótico, né? Então não menor que 7,25, portanto maior que 7,25, todos eram considerados normal para ventilação, né? Parâmetros então de respiração normal e de esforço respiratório normal, ou seja, não tinham esforço respiratório. E do ponto de vista geral, eletrólitos normal, sem anemia severa e também sem excesso de líquido, né? Esses são os critérios que eles estabeleceram para estubar os pacientes. E a partir daqui é que o estudo vai, então, considerar se o paciente, após estubado, precisou ser reintubado, qual foi o grupo que precisou ser reintubado, e quando eles pegaram e observaram ali a necessidade de aspiração 12 horas antes desse desfecho, né, antes da aspiração. O que eles consideraram alta, grande necessidade de aspiração? Aqueles pacientes que precisaram, né, mais de uma aspiração a cada 2 horas, e esse acompanhamento foi feito por 12 horas, ok? Bom, o que eles estudaram então? Foram 601 pacientes, alguns pacientes foram excluídos, ficando 400 elegíveis para esse estudo, sendo que desses pacientes que foram elegíveis e acabaram então sendo estubados, 349 não tiveram necessidade de reintubação e 12% dessa amostra, então 51 pacientes, precisaram ser reintubados. Então, no momento em que se compara, né, os pacientes que foram reintubados e o que não foram reintubados, o que se acabou encontrando? Então, inicialmente, que a comorbidade foi um dos principais pontos aqui que diferenciaram, né, os pacientes reintubados, a presença da comorbidade e pacientes reintubados. Aqui também o gênero, nós tivemos uma diferença aqui, que isso vai ser importante mais para frente, vai ser um fator relevante aí. Então, dentre as comorbidades, essa comorbidade foi uma das que teve diferença significativa. Outra coisa, a presença de alguma doença. Então, a doença, a pneumonia, pacientes com pneumonia tiveram maior chance, foram pacientes, porcentagem maior de pacientes reintubados, 33%, e outra doença aqui também apresentou diferença significativa. Bom, quanto ao entrada desse paciente, o grau de gravidade, como estava a gravidade desse paciente ao entrar, os pacientes que eram admitidos, eles tinham uma diferença significativa no SOFA, né? Na média desse índice na internação, ele era menor naqueles pacientes reintubados, né, que foram reintubados. Agora, quando você olha, por exemplo, aqui, para o índice de respiração superficial rápida, não houve diferença significativa, mas vejam só, o tempo de ventilação mecânica foi maior naqueles pacientes que precisaram ser reintubados. E também os dias de UTI, também maior naqueles pacientes que precisaram ser reintubados.
E dentre, então, as causas que levaram à reintubação, observem aqui, a causa principal era a dificuldade de expulsar as secreções, de retirar as secreções, né? Seguido aí da hipóxia e da obstrução das vias aéreas, e aí depois tem um pouco menor taquipneia, com nível de consciência e presença de secreção sanguinolenta. Considerando isso, né, considerando a dificuldade de expulsão de secreção, obviamente que aqui vale um parênteses para a gente fazer uma reflexão, que a fisioterapia tem um papel importante. Então, tanto para, antes da extubação, fazer a higienização e tentar promover melhor expulsão dessa secreção, como também após a extubação. Talvez a gente conseguisse diminuir essa necessidade de reintubação se trabalhasse com técnicas corretas de higienização brônquica. Vou deixar aqui para vocês também no link, né, no link desse vídeo aqui, o link desse outro vídeo que eu fiz aqui. Quem acompanha o canal Apollo Fisioterapia sabe que a gente lança pelo menos 2 vídeos por semana, e esse vídeo eu lancei há pouco tempo, onde eu falo dos fundamentos básicos da higienização da via aérea. E aí você vai entender um pouco como melhorar o clearance mucociliar dos pacientes, que técnicas que eu poderia usar de fato para ser eficiente na hora de tratar esses pacientes que estão em ventilação mecânica ou que saíram do ventilador e estão aí naquele período que pode ter necessidade de reintubação. E aqui, essa tabela do trabalho, ele mostra, né, ele plota aí pra gente algumas características para saber se numa regressão linear, né, se eu tenho aqui quais são os fatores que podem ser determinantes de fato aí para que ocorra a reintubação. Então vejam, o gênero foi algo que, então, o sexo masculino foi significativo, a regressão, então ele interfere de forma significativa. Não temos aqui, então, o nível de comorbidade não foi significativo, até porque uma das comorbidades que diferenciou na tabela anterior. O Apache não foi diferente significativamente. Agora, aqui é o que nos chama mais uma vez a atenção. Então, a necessidade de aspiração traqueal, né, naquelas 12 horas, mais de uma vez em pelo menos 2 horas, e a necessidade, o tempo de ventilação mecânica previamente. Então, são fatores que determinam aí a falha do seu paciente na extubação. Por fim, né, o artigo, e a gente quer deixar aqui de recado para vocês. Quanto maior a necessidade, então, de aspiração, maior será a falha, né, a chance desse paciente falhar na extubação. Eu preciso ter um pouco de atenção aí quando eu for fazer a extubação, levar em consideração o quanto ele foi aspirado 12 horas antes. Lembrando que é importante você quantificar por números aí em relação à necessidade de aspiração. E não considerar as aspirações feitas de rotina, né, que a gente sabe que é muito errado. Um outro recado quanto mais dias na ventilação mecânica, mais chance vai ter esse paciente aí de falhar na extubação. E sendo assim, os protocolos de extubação, eles devem conter critérios que consigam avaliar essa capacidade do paciente em manter a via aérea. Então, a capacidade de ele manter a via aérea. Assim, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: como é que você avalia seu paciente antes de extubar? Será que você considera aí os pontos, os fatores relacionados à necessidade de aspiração, ao acúmulo de secreção? Então, se você quer compartilhar a sua ideia aí comigo, compartilhar o que você faz no seu serviço, ou compartilhar o que você aprendeu aí na sua universidade, se você é ainda estudante do curso de fisioterapia, eu convido você a comentar embaixo desse vídeo aqui, comenta que a gente vai conversar um pouco, e eu espero que você também aproveite os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, e não esquece, se inscreva no canal Apollo Fisioterapia, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.